Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula 3, tá? Continuando a aprender o que? Sobre frações, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é comparação de frações. Como que eu sei qual é a maior fração? Ok? Então, vamos abrir o livro agora na página 239, tá? E acompanhar a leitura com a prof, tá bom? Vamos lá. Frações que têm o mesmo denominador. Então, eu vou comparar duas frações que têm denominadores, que é o númerozinho de baixo, né? Denominadores iguais. Então, a primeira fração que tem aqui é 3 sétimos e a segunda é 5 sétimos. Vocês percebem que ela está representada através de desenho. Então, você vai olhar em qual dos desenhos tem mais retângulozinho, né? Porque não são quadradinhos, pintadinhos, tá? Então, na segunda figura, ela é maior do que a primeira, ok? Vamos agora o segundo aqui, tá? Antes disso, a gente vai ler o que está no quadro. Isso aqui é muito importante, tá? Pode até grifar aí, ó. Tem aqui escrito assim: quando comparamos duas frações que têm o mesmo denominador, ou seja, a figura está dividida em partes iguais, né? A maior delas é a fração que tem o maior numerador. Então, quando os denominadores forem iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, ok? A prof fez um exemplo aqui no quadro, mais um exemplo. Por exemplo, olha só, quando elas têm denominadores iguais, que é o númerozinho de baixo, né? O que vai acontecer? Aqui nós temos uma fração que é 1/4, uma parte de 4. Aqui nós temos 3 partes de 4, certo? As duas figuras foram divididas no mesmo número de pedacinhos, certo? Aí eu pergunto para você, qual que é maior, esta ou esta? Essa está mais pintada, então essa aqui é maior, tá, pessoal? Agora, eu preciso ter o desenho para saber? Não precisa, tá? Então, por exemplo, você tem lá, nesse caso, duas frações que os denominadores são iguais, então a maior delas vai ser a que tem o maior numerador, certo? Então, essa vai ser a maior, ok? Agora vamos ver um caso diferente. Acompanha no livro. Frações que têm o mesmo numerador, o número de cima igual agora, tá? Então, vamos lá. Foi representado 2 sétimos e 2 quintos. Olhando o desenho, qual que está com mais partes pintadas? A parte maior é 2 quintos. Então, no caso aqui do livro, a maior fração vai ser os 2 quintos, ok? Agora grifa aí, com marca-texto. Quando comparamos duas frações que têm o mesmo numerador, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, agora mudou, né? Quando elas têm numeradores iguais. Vamos ver um exemplo. A prof fez mais um exemplo para vocês perceberem, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma parte de 2 e aqui eu tenho uma parte de 4. Percebe que os numeradores, eles são iguais, certo? Então, a maior fração, vamos ver qual que está mais pintada, não é essa? Certo? Na parte pintada maior. Então, 1/2 é maior do que 1/4. Certo, pessoal? Então, vamos resumir aqui. Quando os denominadores forem iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador, tá? Por isso que a prof pediu para grifar aí no livro, porque aí no quadrinho está explicando certinho, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 241. E nós vamos aprender o que são frações equivalentes. Então, a primeira coisa nós vamos acompanhar no livro. Abra o livro, página 241.
frações equivalentes. Breno, Igor e André fizeram um trabalho de arte, utilizando partes de suas folhas de papel. Breno utilizou a metade de sua folha. Igor dividiu sua folha em 4 partes iguais e utilizou 2 delas. André dividiu sua folha em 8 partes iguais e utilizou 4 delas. Observamos que os 3 alunos utilizaram a mesma parte da folha de papel. Se você observar, ó, o que está pintado, né, é o mesmo tamanho dos 3 meninos. Ou seja, as frações 1/2, 2/4 e 4/8 representam partes equivalentes de um inteiro. Essas frações são equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas frações que representam a mesma parte do inteiro, ok? Então, aqui no desenho dá para visualizar muito bem. Então, vamos pegar o nosso marca-texto e marcar aí, ó. 2 ou mais frações que representam partes equivalentes do inteiro são chamados de frações equivalentes. Foi o que eu acabei de explicar. Vira a folha na página 242, certo? E vamos continuar a leitura. Podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero. Esse aqui eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Eu gostaria de dar mais um exemplo aqui antes de frações equivalentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura dividida em 2 partes, certo? 2 partes. E eu vou pintar uma parte, ok? Então, aqui vai ser 1/2. Aqui eu tenho uma figura dividida em 4 partes e eu vou pintar 2 partes, 2/4. Aqui eu tenho uma figura com 8 partes, foi dividida em 8 partes e eu vou pintar 4 partes, certo? Aqui eu tenho uma figura dividida em 6 partes e eu vou pintar 3 partes. Percebam, aqui ó, a metade foi pintada a metade, aqui foi pintada a metade e a metade. Significa que essas frações são frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte do inteiro, tá? Então, se eu pegar uma pizza, dividir em 2 partes e comer a metade, é a mesma coisa que eu dividir ela em 4 partes e comer 2, né? Dividir ela em 4 e comer 2. Eu comi a mesma parte do inteiro, tá, pessoal? Agora sim, vamos ver como que a gente nós vamos encontrar uma fração equivalente. Vamos continuar então a leitura na página 242. Olha só, o que nós temos que fazer? Para encontrar frações equivalentes, nós podemos multiplicar ou dividir. Nós podemos, para encontrar frações equivalentes, multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um número diferente de zero, tá? Vamos ao exemplo. Vou pegar um exemplo aqui do livro, tá? Vamos colocar alguns exemplos para vocês entenderem. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui 3 quilos. Aí eu falo para você, olha, eu quero uma fração equivalente a 3 quilos. Fala para mim uma fração equivalente. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o 3 e o 5 pelo mesmo número. Ah, eu quero multiplicar por 2. Eu posso escolher o número que eu quero multiplicar, tá? Ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Ok? Então, para encontrar uma fração equivalente, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso multiplicar aqui por 2 e aqui por 3, que aí tá errado, tá bom? Eu posso escolher qualquer número que seja diferente de 0. 0 não pode, tá? Ou eu posso também dividir. Vamos dar aqui exemplo A, exemplo B, vou dar mais 2 exemplos ali. Se eu tiver assim, 10 dozeavos. Ah, eu quero uma fração equivalente. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ou eu posso dividir. Ah, eu percebi que as duas dá para dividir por 2. Vou dividir por 2, ó. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2 e vou achar minha fração equivalente.
olha só, pessoal. Vamos achar várias frações equivalentes agora, tá? Vamos aqui um exemplo B. Eu tenho aqui 1/3. Acho para mim aí umas 4 frações equivalentes. São infinitas, viu? Então vamos achar umas 4. A primeira eu vou multiplicar por 2, tá? Mas eu tenho que multiplicar por 2 o 1 e o 3. Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Ah, eu quero achar mais uma. Então vamos lá. A gente já multiplicou por 2, né? Vamos multiplicar por 3? Vamos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Ah, eu quero mais uma. Vamos multiplicar por 4? Vamos multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Tá? Se eu ficar o dia inteiro aqui encontrando frações equivalentes. Então, para encontrar frações equivalentes, você tem que ou multiplicar ou dividir. Lógico, né, pessoal? Aqui, nesse caso, não daria para dividir, né? Porque que número que vai dar para dividir por 3 e 5 ao mesmo tempo? Não dá, tá? Então, para achar a fração equivalente aqui, eu tive que multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Poderia achar mais? Poderia multiplicar os 2 por 3, por 4, por 5, tá? E vou achando as frações equivalentes. Então, voltando, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do inteiro, como a prof deu o exemplo aqui, tá bom? Lembra da pizza? Se você dividir a pizza em 2 pedaços e comer a metade, ó, dividir em 4 e comer 2, então todas essas partes, tá? Representam a mesma, todas essas frações representam a mesma parte do inteiro, ok? Olha só, agora vocês vão fazer a tarefa, né? Que é a página 239 até a 243 do livro e a página 78 do campo, ok? Até a próxima aula.